A paz contigo, a paz convosco. Estamos aqui em mais uma palestra para vocês. A música de fundo, a entrega da Igreja de Deus, 7º dia da Penha. A palestra hoje é tirada da revista Sentinela, volume 130, número 17, de 1º de setembro de 2009. Vamos à palestra. Deus promete riquezas? Deus quer você rico, carros na garagem, negócios prosperando. Basta que você acredite, abra a carteira e ofereça a seu Deus tudo o que puder. Essa é a mensagem difundida por certos grupos religiosos no Brasil, segundo o jornal desse país. É uma mensagem que muitos levam a sério. A revista Time diz o seguinte, sobre uma pesquisa feita nos Estados Unidos com pessoas que afirmam ser cristãs. O expresso número de 61% acredita que Deus quer que as pessoas prosperem, e 31% concorda que se você der seu dinheiro a Deus, Ele o abençoará com mais dinheiro. Ideologias como essa, muitas vezes chamadas de teologia da prosperidade, proliferam, especialmente em países da América Latina como o Brasil. As pessoas afluem às igrejas que prometem que Deus as abençoará em sentido material. Mas será que Deus realmente promete dar riqueza aos que o servem? Todos os servos de Deus no passado eram ricos? É verdade que nas escrituras hebraicas as bênçãos de Deus muitas vezes estão associadas à prosperidade material. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, lemos: Tens de lembrar-se de Yahvé teu Deus, porque é Ele quem te dá o poder para produzir riqueza. Isso garantia aos israelitas que Deus faria deles uma nação próspera, para que fossem obedientes. Mas que dizer de pessoas individualmente? O fiel Jó era riquíssimo, e depois de Samael o ter levado à pobreza, Jeová, Yahvé Deus, restituiu sua riqueza em dobro. Jó 1:3, Jó 42:10. Abraão também era rico. Gênesis 13:2. Diz que ele era bem abastado de manadas de prata e de ouro. Quando os exércitos de 4 reis orientais capturaram Ló, sobrinho de Abraão, ele convocou seus homens treinados, 318 escravos nascidos na sua casa. Gênesis 14:14. Visto que se fala de 318 homens treinados, capazes de usar armas, com certeza o número dos que pertenciam à casa de Abraão era bem grande. O fato dele conseguir manter uma família tão numerosa indica que era um homem muito rico, com grandes manadas e rebanhos. De fato, muitos servos fiéis de Deus, no passado, Abraão, Isaac, Jacó, Davi e Salomão, apenas para mencionar alguns, eram ricos. Mas significa isso que Deus fará com que todos os seus servos fiquem ricos? Por outro lado, será que o fato de alguém ser pobre indica que não tem a bênção de Yahvé Deus? Vamos ver isto, continuando. Riquezas que Deus dá. Se você é fiel a Deus, será que Ele abençoará com riquezas? Talvez, mais provavelmente, não com o tipo de riquezas que você imagina. Veja o caso de Miriam, mãe de Jesus. O anjo Gabriel apareceu e disse que ela era altamente favorecida por Yahvé e que daria a luz ao Filho de Deus. Lucas 1:28. Lucas 1:30-32. No entanto, ela era pobre. Quando Miriam ofereceu um sacrifício após o nascimento de Jesus, apresentou um par de rolas ou 2 pombos novos, que normalmente era a oferta que as pessoas pobres davam a Yahvé. Lucas 2:24, Levítico 12:8. Quando eu digo Miriam, é o nome original da mãe de Jesus. Será que o fato de Miriam ser pobre indicava que não tinha a bênção de Deus? Pelo contrário, quando foi visitar a sua prima Isabel, sua parente, Isabel ficou cheia do Espírito de Deus. E exclamou com alto grito e disse: Abençoada és tu, Miriam, entre as mulheres, e abençoado é o fruto da tua madre. Lucas 1:41-42. Miriam teve o privilégio de se tornar a mãe do amado Filho de Deus. O próprio Jesus não era rico, ele nasceu e cresceu num lar humilde e foi pobre durante toda a sua vida na terra. Em certa ocasião, Jesus disse o seguinte a um homem que queria ser discípulo:
As raposas têm covis e as aves do céu têm poleiros, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça. Lucas 9, 57 a 58. Ainda assim, o que Jesus Cristo fez ouvir a terra tornou possível que seus discípulos recebessem grandes riquezas. O apóstolo Paulo escreveu: tornou-se pobre por vossa causa, para que vos tornasseis ricos por intermédio de sua pobreza. 2 Coríntios 8, 9. Que tipo de riquezas Jesus deu aos seus discípulos no passado? E o que dizer dos nossos dias? Que tipo de riquezas? Muitas vezes a riqueza material é um obstáculo à fé, pois as pessoas ricas tendem a confiar mais no seu dinheiro do que em Deus. Jesus disse: quão difícil será para os de dinheiro entrar no reino de Deus. Marcos 10, 23. Assim fica claro que as riquezas que Jesus ofereceu a seus seguidores não eram materiais. De fato, os cristãos do primeiro século, na sua maioria, eram em poucos recursos. Quando um homem coxo de nascença pediu dinheiro a Pedro, ele respondeu: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho é o que te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Atos 3:6. As palavras do discípulo Tiago também indicam que a congregação cristã era composta basicamente de pessoas pobres. Ele escreveu: escutai, meus amados irmãos, não escolheu Yahvé Deus os que são pobres com respeito ao mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam? Tiago 2:5. Além disso, o apóstolo Paulo também disse que poucos sábios em sentido carnal, ou poderosos ou de nobre estirpe, haviam sido chamados para fazer parte da congregação cristã. 1 Coríntios 1:26. Se as riquezas que Jesus deu a seus seguidores não eram materiais, então que tipo de riquezas eram? Numa carta que Jesus enviou à congregação de Esmina, ele disse: conheça a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Revelações, ou seja, Apocalipse 2, 8 e 9. Apesar de serem pobres, os cristãos em Esmina possuíam riquezas muito mais valiosas do que ouro e prata. Eles eram ricos por causa de sua fé e integridade a Yahvé. A fé em si mesma é preciosa, porque não é propriedade de todos. Só poucos têm, segundo Tessalonicenses 3:2. Na verdade, quem não tem fé é pobre aos olhos de Yahvé Deus. Revelação, Apocalipse 3, 17, 18. Riquezas resultantes da fé. Mas de que maneira a fé é valiosa? Os que têm fé em Yahvé Deus se beneficiam das riquezas de sua benignidade, endurência e longanimidade. Romanos 2:4. Eles também recebem o perdão de suas falhas por causa da fé no sacrifício resgatador de Jesus. Efésios 1:7. Além disso, obtêm a sabedoria que a palavra de Cristo dá aos que têm fé. Colossenses 3:16. À medida que oram a Yahvé Deus com fé, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda seu coração e a sua mente, dando-lhes contentamento e felicidade. Filipenses 4:7. Além de todos esses benefícios, aqueles que depositam fé em Deus, por meio de seu Filho Jesus, têm a perspectiva extraordinária de viver para sempre. As seguintes palavras de Jesus são bem conhecidas: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele exercer fé, ou seja, crê, não seja destruído, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Essa perspectiva maravilhosa fica mais forte à medida que a pessoa obtém conhecimento exato do Pai e do Filho, pois Jesus também disse: isso significa a vida eterna, que absorvam o conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo Messias. João 17,3. Embora as bênçãos de Deus sejam basicamente espirituais, elas também resultam em benefícios emocionais e físicos. Veja, por exemplo, o caso de Dalídio no Brasil. Antes de ter conhecimento exato do propósito de Deus, ele tinha problemas com a bebida. Isso teve um efeito destrutivo em seu relacionamento familiar. Sua situação financeira também era muito instável. Foi então que ele começou a estudar as Escrituras com um grupo religioso e passou por uma impressionante transformação. O conhecimento que Dalídio obteve fez com que ele abandonasse seus vícios.
seu progresso espiritual foi muito grande. Ele disse: antes eu ia de bar em bar, agora vou de casa em casa pregando o evangelho do reino. Dali eu havia se tornado pregador da palavra de Deus por tempo integral. Essa melhor mudança de vida melhorou sua saúde e também sua situação financeira. Dalídio disse: o dinheiro que eu gastava com bebida agora uso para ajudar quem necessita ou para comprar coisas que eu preciso. Ele também fez muitos e bons amigos por estar na companhia de pessoas que têm a mesma mentalidade espiritual. Antes de conhecer a Deus, Dalídio nunca imaginou que fosse possível sentir a paz mental e o contentamento que ele tem agora. A fé em Deus resulta em paz, contentamento e felicidade. Esta é a verdadeira riqueza. Renato é outro exemplo de alguém que foi enriquecido depois de ter se desenvolvido a sua fé em Yahvé Deus. Quem observa seu ar feliz e rosto sorridente hoje nem imagina que ele teria todos os motivos para achar que a vida foi muito injusta com ele. Quando era recém-nascido, foi abandonado por sua mãe numa sacola debaixo de um banco. Tinha ranhões e hematomas e seu cordão umbilical ainda não havia sido cortado. Duas mulheres que estavam passando viram a sacola debaixo do banco e se mexendo a sacola. Elas pensaram que alguém tinha deixado um gatinho ali. Quando viram que era um bebê, levaram imediatamente ele a um hospital próximo, o bebê. Uma das mulheres religiosas contou o que tinha acontecido com o bebê a outra religiosa da sua congregação, chamada Rita. Vários filhos de Rita haviam nascido mortos. Ela tinha apenas uma filha. Rita queria muito um menino, por isso decidiu adotar Renato. Quando Renato ainda era pequeno, Rita lhe contou que não era sua verdadeira mãe, mas ela cuidou dele com amor e carinho e procurou-lhe ensinar valores espirituais. Renato cresceu e começou a se interessar pela Bíblia. Seu apreço pelo modo quase inacreditável como foi salvo também aumentou. Seus olhos se enchem de lágrimas sempre que lê as palavras do salmista Davi: caso meu próprio pai e minha própria mãe me abandonassem, o próprio Jeová me acolheria. Salmo 27:10. Como expressão de sua gratidão por tudo que Jeová fez por ele, Renato se batizou em 2002 e no ano seguinte se tornou um pregador cristão de tempo integral. Ele ainda não sabe quem são seus pais biológicos e talvez nunca venha a saber. No entanto, para Renato, um dos presentes mais preciosos que já recebeu foi conhecer a Yahvé Deus e ter fé nele como seu pai amoroso e protetor. Talvez você deseje muito ter um relacionamento achegado com Deus, o que realmente enriquece sua vida. A oportunidade para ter esse tipo de relacionamento com Yahvé Deus e seu Filho Jesus Cristo Messias está disponível a todos, ricos e pobres. Talvez não resulte em riqueza material, mas resultará em paz interior e satisfação que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Com certeza as palavras de Provérbios 10:22 são verdadeiras. A bênção de Yahvé é o que enriquece e ele não lhe acrescenta dor alguma. Yahvé, nosso Deus, está muito interessado nas pessoas que se achegam a ele. Oh, se tão somente prestasses realmente atenção aos meus mandamentos, a tua paz se tornaria então como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Isaías 48:18. E Yahvé promete que todos que se achegam a ele com a motivação e atitude corretas serão ricamente recompensados. O resultado de humildade e do temor de Jeová é riqueza, glória e vida. Provérbios 22:4. Então, espero que vocês tenham entendido que Deus deixou os pobres no mundo para mostrar o que? As obras de Samael. Assim como muitos que vivem doentes, Deus não queria isso, mas é para mostrar as obras de Samael, porque Deus é o mundo futuro, o reino. Então, a verdadeira riqueza nossa, o que é? A paz de espírito, poder deitar sossegado e dormir, poder acordar bem, trabalhar em paz dignamente. A paz é ter o Espírito Santo, o poder de Deus no coração, saber que Jesus é o Salvador e Messias. Então, a paz é estar com Deus. A verdadeira riqueza é estar com Deus, a verdadeira prosperidade. Não como muitos falsos profetas, como diz em 2 Pedro, falsos sacerdotes pedem dízimo, que fica até abolido, pedem até dízimo duplo e enchem seus bolsos e vêm riquezas como reis, à custa das ovelhas pobres, cegas. A paz contigo, em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, breve Jesus voltará.